Tá, vamos lá. Deixa eu diminuir aqui o som aqui. Até cortar o som. Aqui, deu. Boa noite, paz e graça. A mensagem de hoje vem baseado numa reflexão do profeta Isaías, que traz uma mensagem profética para o povo que estava naquela ocasião enfrentando problemas e dificuldades com nações estrangeiras. E dentro da interpretação do povo de Israel, segundo o conselho espiritual que eles tinham em seus corações, advindo da parte de Deus, o Yahvé, o Eterno, eles entendiam e tinham a convicção de que eles estavam andando conforme a ordenança do Pai das Luzes, o senhorio de todas as coisas que fez, faz, está, foi, sempre será, o Eu Sou, aquele que não existe, mas é. Talvez vocês acham difícil de compreender da forma da expressão que digo quando Deus não existe, mas é. Porque você não vê, mas Ele é. Você não toca, mas Ele é. Você às vezes não ouve uma voz, mas Ele fala. A gente vê Deus nas outras pessoas. Ele fala dentro do nosso coração quando Ele está entronizado em nossos corações. E o povo de Israel, vendo que no entendimento da obediência espiritual para com o Senhor, Deus Todo-Poderoso, eles viam nas outras nações a desobediência, o paganismo, a idolatria, o amor ao dinheiro, as corrupções, a mentira, tudo aquilo que desagradava o que o Senhor tinha falado para eles, ficar na presença de Deus e andar conforme o conselho dos sábios, dos anciões, as pessoas que já tinham mais experiência e tinham labutado, passado dificuldade e poderiam transmitir esses conhecimentos aos mais jovens. E o profeta Isaías vem com a mensagem dizendo que Deus não abandonou seu povo. Ele fala que a erva do campo, o vento, tudo que está sobre a terra tem algo divino. Está sob o controle de Deus. Tudo aquilo que tem vida, tudo aquilo que respira, tudo aquilo que nasce, cresce e perece, pertence ao Criador. As criaturas microscópicas, as gigantescas, tudo que está sobre a terra, debaixo da terra, na profundeza dos mares, tudo vem de uma criação, daquilo que não vimos, às vezes não entendemos, mas aquele que tem fé crê por tudo que já está acontecendo, aconteceu e há de vir. E nessa mensagem do profeta, ele diz que Deus está controlando tudo. Está nas suas mãos a força toda da natureza. Ele é o dono da vida e o dono da morte. Não tem lugar aonde Deus não esteja. Ele pode estar em todo lugar. Aonde Paulo diz, aonde eu vou me esconder?
quão terrível é esse Deus. Porque se eu for nas profundezas do mar, ele vai estar lá. Se eu subir as montanhas do Himalaia, no Monte Everest, ele vai estar lá. Porque Deus é Espírito. E Espírito habita em todos os lugares. Não tem lugar aonde Deus não esteja. Agora a diferença de Deus estar e Deus operar é quando nós deixamos essa oportunidade da operação de Deus em nós para que opere o seu amor, a sua justiça e os valores da essência da verdade, dos frutos do Espírito que acompanham o homem e a mulher, o jovem, o adulto, o ancião, na sua caminhada. Pelo mais tempo curto que tenha de sua vida na Terra, cada um veio para uma missão. Como algumas pessoas não entenderam, não compreenderam, algumas não cumprem a sua missão. Mas as outras pessoas que estão fazendo a missão compreendem essas que não estão fazendo a sua missão. Porque foi-lhe dado o entendimento espiritual para compreender aquilo que não é compreendido por algumas pessoas. Não são porque são ignorantes que não sabem ler, não é esse fato. Os incautos, não é esse fato. É a obscuridade das trevas, do sentido dado aos valores da podridão, da mentira, do erro, das fantasias, das negociatas. Isso tem tomado conta de muitos ambientes, de muitos corações, e as pessoas têm desviado seus passos da luz para andar nas trevas, porque tudo é questão opcional. E o profeta vem falando, vem chamando a atenção das pessoas para que compreendam que a história se repete. Assim como a moda se repete, ela vai e volta. E a história se repete quando nós olhamos a história da humanidade antes do período que nós estamos. Em cada momento há um ciclo de transformação, às vezes imposta, às vezes da forma natural. E no meio disso tem as pessoas boas e más. E pelo fruto de cada uma a gente conhece a árvore. Onde é que está essa raiz dessa árvore? O que essa árvore produz? Que são pessoas. Qual é o objetivo? Qual é o caminho? O que devemos fazer? Então o profeta Isaías vem falando ao povo de Israel. E o povo de Israel hoje significa as pessoas que estão em Cristo. O Emmanuel, o Deus conosco. O Cristo de Deus. Então quem está em Cristo é a igreja. A igreja representa o povo de Israel da antiga aliança. Sabemos que tem um povo de Israel, que é o povo judeu, que são da nação judia, povo hebreu, a nação reconhecida em 1948 pela ONU. Esse é a nação Israel, mas na interpretação espiritual bíblica, para nós, quando Deus fala para Israel, está falando para a igreja. Quando fala para a igreja, é as pessoas que entendem Cristo e recebem Cristo como Salvador. Quem compreende Cristo tem a mente de Cristo, é uma nova criatura. E as coisas que não compreendiam, agora compreendem. E muitas coisas que falam, para alguns se torna loucura, por falta de entendimento espiritual, porque estão vendo e não enxergam, estão ouvindo, mas não entendem. Aí o poder de Deus se manifesta para que essas pessoas que ainda não se converteram, se convertam e mudem a direção dos seus passos e encontrem o caminho da luz. Vamos ler o texto?
Isaías 40, no verso 28 a seguir. No texto que fala do capítulo 40, diz que o livramento prometido ao povo de Israel, o livramento prometido ao povo de Deus. Não que Deus faz acepção de pessoas, é todas as pessoas que estão em Cristo. E aí não tem origem, não tem nacionalidade, não tem posição social, não tem cor de pele, não tem... Essas coisas são coisas humanas, terrenas. Para Deus, isso não existe. Existe o coração quebrantado, os frutos do Espírito e o entender a mensagem da cruz, que para alguns é loucura, para nós é poder de Deus e salvação. A partir do verso 28, no capítulo 40, do livro do profeta Isaías: não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento, ou seja, não tem medida. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A mensagem dá para entender ela bem explicadinha, você vai entendê-la. Quando Jesus menciona no livro de Mateus 17, 20, depois repete Marcos, Jesus menciona e Mateus escreve, Marcos escreve e Lucas escreve e João escreve. Mas nessa passagem está registrado nos 3 evangelhos sinóticos, que é Mateus, Lucas e Marcos. Se tiveres fé como um grão de mostardas, direi a este monte, passa para lá ou acolá, ele realmente vai sair da tua frente. E tudo mais o quanto pedires será feito, porque aquele que tem fé, para ele nada é impossível para que Deus faça e opere. O monte aqui que se fala é um monte de problemas, não é um monte de terra. Não é um morro que tem na tua frente. Tu vai subir um monte, não. É um monte de problema que se afastaram de ti. Diz, sai que eu vou passar. Vai para lá e ele vai. Por quê? Você vai estar agindo com fé. E os montes de problemas sairão da tua frente. Porque você usou a autoridade que Deus te deu. Agora voltando para o texto do profeta, que ele fala que os jovens cansarão, fatigados ficarão, e se assim ficarem, vão cair. Mas aqueles que esperam no Senhor, as suas forças serão renovadas e elas vão subir com asas, e essas asas serão como asas de águia. Depois vão correr, se for preciso, e não vão se cansar. Caminharão também e não vão ficar fatigados, aqueles que esperam no Senhor. Que faz uma referência de que dos dias de hoje, trazendo para os dias de hoje, nós temos um comportamento muito avesso na sociedade, que parece que os valores que foram construídos ao longo do tempo, não por costume ou por tradição ou por hábito, por questão de bom senso, de companheirismo, de respeito, de harmonia, de viver em sociedade organizada, baseando-se na casa, na família e saindo dali para os lugares onde as pessoas moram e vivem. Já temos dito aqui várias vezes que todo tipo de fanatismo mata, primeiramente, a pessoa e depois as pessoas que estão à sua volta, porque vai afastando. O fanatismo de toda a espécie. Deus, dentro da sua simplicidade, apresentando Jesus, Nazareno, o Galileu,
Quando os discípulos e as pessoas olhavam para ele, viam essa simplicidade. E quando nós hoje, voltando ao tempo na geografia daquela região da Palestina, quando Jesus estava palmilhando essa terra como Deus homem, nós temos que ter essa visão espiritual, entender Jesus na sua essência, na sua pureza, na sua verdade e na justiça que ele pregava. Nos seus ensinos deixados para nós até os dias de hoje, bate na porta do teu coração, na porta da tua casa, para que faça morada, porque ele está querendo entrar para fazer morada e direcionar os teus passos, as tuas ações, as tuas reações com as coisas que acontecem à tua volta. E nesse entendimento, o profeta está dizendo que os jovens deixaram de ouvir os anciões, deixaram de ouvir as pessoas com mais experiência, deixaram de ouvir as pessoas sábias dentro de um conselho de sábios e foram atrás de fábulas. Paulo, quando está ensinando a Timóteo, numa das suas cartas, que ele escreve 2 para Timóteo, a segunda quando ele está preso em Roma, ele diz, olha, cuidado, Timóteo, aparecerão aí falsos pastores e tu sentirás comichão na orelha, e eu peço que tu não vá como os outros foram, como uma moinha que é tocada pelo vento, indo atrás de seduções e de palavras tolas, vazias e que não levam a lugar nenhum. Mas fica firme, conserva as palavras que eu te disse, e assim salvará tanto a ti quanto aqueles que te ouvem. Então Paulo fala isso para o jovem Timóteo e ele compreende. Hoje, dado a circunstância das coisas que estão acontecendo, as pessoas não têm mais o hábito de ler, as pessoas não têm mais o hábito de ouvir, as pessoas não têm mais tempo de fazer reflexão, de sentar, dialogar e ouvir uma instrução. As pessoas estão no corre-corre no seu dia a dia. As pessoas perdem tempo com futilidades e não buscam a verdadeira essência para um bom conselho, para transformar a sua vida, a sua casa e viver de uma forma melhor. As pessoas não têm mais paciência. As pessoas não têm mais tolerância. As pessoas falam muitas coisas, mas na verdade daquilo que falam somente da boca para fora e não exercitam aquilo no seu dia a dia. Jesus, na sua época, encontrou com pessoas assim e chamou elas de hipócritas, porque eram os doutores da lei, eram os religiosos. E no mundo que nós vivemos hoje, a gente observa que muita coisa que daquela época aconteceu está acontecendo de novo. A história se repete. E se a história se repete, a gente sabe que fim vai dar isso. Eu tenho que me precaver para tomar as medidas necessárias de proteção, para que eu não caia numa cilada, para que eu não tropece e não desvie os meus passos no curso da luz, da verdade e da justiça. Tem pessoas que estão cegas, que estão idolatrando homens dentro das suas vaidades, das suas paixões, e tornando eles mais do que Deus na terra. Estão colocando essas pessoas em seus corações e afastando Jesus dos seus corações. E em muitos ambientes também de encontro, Jesus só ficou uma figura ilustrativa para atrair as pessoas. Depois lá não se fala da mensagem do Evangelho. Fala esse monte de balela e não ensina nada. E o povo saiu pior do que entrou. Isso é muito ruim. Porque na base do ensino da palavra espiritualizada no coração do homem e da mulher, é para ele viver uma novidade de vida na sociedade. Não é para ele ser um séquito, um religioso, um fanático. É para ele ter uma vida polida. Para ele distinguir o certo do errado à luz das trevas. Para ele saber quem rouba, quem mente, quem logra o país, quem sangra o país, quem já sangrou, quer sangrar por mais o país. Aquele que desvia os recursos que é destinado para ajudar as pessoas, as famílias, as pessoas doentes, para ter o equilíbrio social dentro das comunidades. Nós podemos observar quem anda na luz, quem anda nas trevas. Nós temos que ter essa percepção e deixar de querer empunhar a bandeira político-partidária, que isso não leva a lugar nenhum. Mas devido às paixões, às vaidades, os guarda-chuvas de proteção,
a maneira que as pessoas vivem hoje, querendo levar a vantagem em todos os lugares, não faz nada se não levar nada em troca. É como se fosse um negociante vivendo de finanças e de porcentagens, como se fosse um vendedor de livros, que hoje ninguém quer comprar livro, porque ninguém quer ler. Até uma mensagem de texto que tu manda no WhatsApp, se ela for muito extensa, as pessoas não leem. Eu tenho mandado aí várias mensagens de texto, 1, 2, 3, até 10 pessoas talvez leem, o resto não leem. Não importa. Eu continuarei mandando. No sentido de tudo isso, é que os jovens estão se cansando. Cansando de ficar sentado e ouvir um conselho. Os jovens não querem, eles querem atropelar. E nesse atropelo, logo ali na frente eles vão cansar. Vão ficar fatigados. Porque vão procurar respostas onde não vai ter resposta. Continuarão com suas dúvidas. No momento da aflição, não saberão a quem pedir socorro, porque já estava quem estava dando socorro, mas não foi dada atenção para o socorro bem presente na sua angústia e na sua tribulação, porque não compreendem e não entendem a voz do bom pastor. Então os jovens, a gente não generaliza. Tem alguns jovens que sabem mais que os anciões e se comportam melhor do que os anciões. Tanto os anciões como os jovens, a gente não generaliza, mas dentro do contexto da palavra, da mensagem, diz que muitos estão andando assim, andavam assim e estão assim. Entender a parte espiritual a qual nós estamos vivendo hoje no Brasil e no planeta, das ocorrências, das interferências, da pandemia, de tantas outras coisas políticas, tantas coisas mais ligadas ao fanatismo religioso, perseguição às mulheres, e tantas coisas acontecendo fora do nossa geografia, do nosso espaço, aqui do Brasil, em outras nações. É tipo êxodo, né? As pessoas fugindo de uns ditadores. Aqui pertinho também, quantas pessoas entrando para o nosso Brasil, vindo da nação da Venezuela. Cuba querendo ir para os Estados Unidos, fugindo. Porque não suportam os mandatários, da forma que governam. E isso tem a ver ligações espirituais nos corações de cada um, porque não querem ser pacíficos, não querem amar, perdoar e ajudar. Somente quer ter o poder, a ganância, para dizer que está ocupando um espaço e sendo um ditador em cima da vida das pessoas. E essa mensagem do profeta, a mensagem que eu li, é o profeta fazendo a advertência pelo mandato de Deus no coração dele para chamar a atenção do povo de Israel, que representa a igreja, hoje, nos tempos de hoje, no hoje que eu digo hoje, no século XXI, de que quem está em Cristo está na igreja, eclésia, chamado para fora, chamado para a transformação. Vivemos nesse mundo nós estamos, mas as explicações que nós temos na parte espiritual é que as pessoas cegaram seu entendimento. As pessoas desviaram seus passos, saíram da verdadeira razão do sentido da existência humana na Terra, que nós viemos para servir uns aos outros e vivermos em harmonia. Podemos até ter pensamentos diferentes, podemos até debater assuntos e ter ideias e posicionamentos diferentes, mas que a mensagem e que o resultado desses pensamentos, dessa resposta, seja convertido para a maior parte da população, que agrade e que ajude a maior parte da população. Tu, eu, às vezes podemos até não achar certo alguma coisa, mas desde que as pessoas, a maior parte delas, levem o melhor
para a sua casa, para a sua família e a sociedade possa viver em harmonia. Deus está chamando a atenção das pessoas através do profeta. Entendam, existe uma luta espiritual muito grande que nossos olhos não veem, mas é perceptível no sentir que as coisas estão difíceis pelo endurecimento do coração dos homens, porque estão com o coração calcificado, porque há muito ódio no coração dos homens, muita arrogância no coração dos homens, que acham que são dono do espaço que estão. E estão destruindo muitas pessoas pela falta de pão, pelo aumento das mercadorias e pela incoerência da maneira do comportamento de documentos emitidos para querer controlar a vida das pessoas que nasceram livres. E a história mostra e nos mostrou que muitos erraram no passado e depois vieram, não eles, porque já não existiam mais, mas outros vieram para pedir perdão por aqueles que erraram no passado. E aqueles que foram martirizados no passado foram comemorados depois com datas festivas, virando feriado. Nós não queremos isso. Nós queremos que as pessoas, no hoje, tenham a percepção, tenham o entendimento de ouvir a voz de Deus dentro do seu coração e possam converter-se dos seus maus caminhos, de suas atitudes ruins, desagradáveis, e andar da melhor forma possível, para que quem ganhe com isso seja a sociedade. Não seja uma pessoa, não seja um grupo de pessoas, mas seja a maior parte das pessoas da comunidade. Então os jovens, na ocasião que o profeta está dizendo, é que chegou no momento que aqueles que viviam mais no passado, lembram-se do passado, da nostalgia das coisas boas, que dizem, bah, mas no nosso tempo não era assim. Bah, no nosso tempo os filhos eram assim. Bah, no nosso tempo as coisas fluíam assim. A questão da evolução que aconteceu e está acontecendo na sociedade e no mundo, a evolução tecnológica não é para engolir os sentimentos verdadeiros do respeito, do amor e da constituição de uma família, de um lar abençoado, dentro de uma liberdade condicionada pelo Espírito da graça que cada um recebeu. E entendendo esse Espírito da graça que ele bitola e nos dá o limite, que até onde que eu posso ir e o que eu devo fazer. Que cada um dentro desse entendimento possa esperar em Deus, que renova as suas forças. Caminharão enquanto aqui estiverem e não vão se cansar. Correrão e também não vão ficar fatigados. E ainda, se preciso for, alçarão voo com asas, essas asas como de águia, para voar bem alto, para fugir ou para ver uma dimensão maior, do alto, olhando as coisas acontecendo perto ou longe dos teus olhos, imaginando-se assim. Então o jovem tem que entender, o ancião, aquele experiente, também tem que voltar-se para o jovem, para dar a mão para ele e levantar da situação que ele se encontra, para caminhar também junto, para que os dois possam sair da situação que se encontram e assim os dois conseguirem atingir os seus objetivos e sair da situação negativa no aspecto que estão vivendo. E dentro do conjunto do todo, uma pessoa, um grupo ou uma nação que não tem entendimento, ela é destruída. Porque ela não percebe o que está acontecendo. E tem que entender as coisas a nível espiritual para conhecer as coisas materiais. Porque o negativismo, as trevas,
as coisas ruins, o que faz mal, as poluições, tanto da natureza como do coração do homem e da mulher, estraga o seu próprio conceito, fica uma névoa na frente dos seus olhos e você não consegue enxergar um palmo diante do teu corpo. E fica difícil de tu caminhar para frente. Tu acaba ficando angustiado, cansado e vai querer desistir. E a palavra está dizendo, não desista. Quem espera no Senhor renova suas forças. Ouça para renovar as forças. Não importa a tua idade, sendo jovem, ou sendo da meia idade, ou mais velho. A força vai ser dada de acordo com a tua necessidade, para tu vencer e superar os teus problemas e as tuas adversidades do dia a dia. E como uma massa bem grande de polvo, que ela se multiplique como o vento que passa sobre nós, e assim esse vento, pneuma, Espírito de Deus, entre nos corações de cada um para renovar as forças, para ter fé, para ter esperança. Mas nós devemos fazer esse movimento em nós para que isso flua do nosso centro âmago para fora e haja percepção de que realmente a gente quer o melhor para todos e não somente para um grupinho de pessoas. Porque se está bom para o meu vizinho, para os nossos vizinhos, está bom para mim. Tem que estar bom para todos, não somente para alguns. Isso nós temos que entender, para a gente não se cansar de falar, não se cansar de bater, porque quem bate na porta para entrar é Jesus. Ele nunca se cansou de insistir conosco, e nós temos que ouvi-lo, essa voz do bom pastor, e sendo regenerado, transformado em uma nova criatura. Deus abençoe a vossa casa, a vossa família, os vossos projetos, que cada um possa entender da melhor forma possível e que tenha tocado no teu coração. E faça isso na semana, orando, falando, louvando, cantando, pacificando os ambientes, dando esperança àquele que está cansado, àquele que está enfermo, para que ele se levante, para que ande, não se entregue e sigamos em frente. Deus abençoe ricamente a cada um de nós, todos vocês. Abençoado final de semana. Eu vou ler aqui quem está conosco. Boa noite, Dona Dete. Um abraço para você, Dona Dete. Obrigado pelo carinho, pro seu Luiz, pro seu paizinho, pra filhota. Boa noite, Serraninho. Como é que tá aí? Tudo na boa? Um abração para ti, fica com Deus. Dona Poranci também, boa noite. Abração para vocês. Aí, Jocelino. Boa noite, Jocelino. Sparrenberg. Fica com Deus aí. Uma abençoada noite para todos vocês. Tem mais alguém, bichinho? Tá fazendo trabalhos manuais lá. Tricote. A Neí entrou. Tá, muito bem. Nossa prima de Gravataí. Simone Silva. Mora aqui na rua Princesa Bel. Boa noite, Simone. Não podemos dizer verdade. Aham. Boa noite. Tá, muito bem. Vamos concluir aqui. Obrigado pela companhia. Deus abençoe ricamente a vocês que abaixo de 100 anos aí todos somos jovens. Se tiver alguém com 100 anos aí, Deus abençoe também. Tá? Todos nós somos jovens abaixo de 100 anos. Então vamos renovar nossas forças. Quem espera no Senhor renova. Alça voo com asas como águia.
corre, não se cansa e caminha, não se fatiga. Shalom. Goodbye. Fui.